Agora são 7h02, bom dia, começa aqui na nossa Rádio Calheta FM 98,5, o nosso encontro diário. E é um prazer, né, adentrar a sua casa a partir de agora, ao seu escritório. Já tem gente trabalhando logo cedo. A você que trabalha na saúde, né, é o técnico, enfermagem, o enfermeiro, o médico, ao taxista. Muita gente nos dá uma carona logo cedo. Aquele que é um ambulante, que já está no Mercadão, hoje quinta-feira, começa de hoje o movimento do Mercadão, e alguns comerciantes já estão cedinho com o rádio. Tem gente que passa o dia todo na Rádio Calheta, tanto ele escuta a programação, quem passa no box ou quem compra, está ali ouvindo a programação da Rádio Calheta. Muito obrigado aos profissionais liberais, ao motorista, ao cobrador de ônibus, enfim, a você que está desempregado, né? Eu entendo que você já está no momento de inquietação por conta de que você já deixou currículo em tudo que é lugar, mas a resposta não aparece. E isso começa a lhe causar uma certa intranquilidade. Mas aí, como eu digo sempre aqui, né, agradecendo sempre ao grande arquiteto do universo por tudo e pedindo a bênção dele para que ela possa estar presente na tua vida. Eu dizia aqui para o meu convidado, que também é da mesma linha cristã que eu, e eu falava aqui da retrospectiva da vida. É bom a gente fazer uma retrospectiva. Aquilo que é bom a gente deve continuar fazendo, e aquilo que não faz mal para a gente tem que realmente esquecer e deixar para lá. E a vida é isso. Muita gente acorda, já acordou hoje, já reclamando da vida, muitas vezes reclamando do desemprego, reclamando da pandemia, reclamando de tudo que aumentou, reclamando do aluguel, do combustível. Mas em meio a tudo isso, meu irmão, meu amigo e minha amiga, você acordou hoje. E você tem aí esse ar de graça que você está respirando. E se você olhar, depende de onde você está, se você olhar no sentido Recife, você ainda vai ver o vermelhão do céu, né? O sol que está chegando e saindo. Isso é bacana para você. Bom dia e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O meu convidado de hoje, ele que já foi chefe de gabinete, secretário, vereador aqui da cidade, num momento bem diferente do atual, mas foi vereador, né? E daqui a pouquinho eu converso com ele, que é o Luiz Pereira, anunciou conosco, chegou pontual. Eu fico muito feliz quando os meus convidados chegam na hora, e ele chegou antes da hora marcada. Eu marquei com ele 6:45, ele chegou bem antes, né? Eu já estava aqui para recebê-lo. E daqui a pouquinho eu vou ouvir a saudação aí do Luiz Pereira. Cadê as manchetes, Stephanie, de hoje? A gente está aí para puxar as manchetes desta quinta-feira, dia 20 de maio. Começando pela Folha de Pernambuco. Lula aceno ao PSB, João e Marília, Bolsonaro e Ciro. É o cenário político aí para 2022. Jornal do Comércio. Divagou, passou mal, né? E continua hoje. Tarde Salvador, 3 regiões têm ocupação de UTIs acima de 90%. O assunto da Covid-19. O Diário do Nordeste em Fortaleza, 13º antecipado no Ceará, 823 milhões, né, injetado aí na economia. Tribuna do Norte Natal, Rogério Marinho, candidato a Senado, tem o meu apoio. Esse é uma manchete lá de Natal. 0 hora de Porto Alegre, aumento de contaminação, por Covid em vizinhos no Rio Grande do Sul, gera alerta no Piratini. Estado de Minas, missão cumprida. O Dia Rio, confira o calendário de antecipação do 13º. O Globo Rio, Pazuello protege Bolsonaro, nega fatos e se contradiz, né, na CPI da Covid. É um outro assunto, né, que está mexendo aí com os bastidores da política e também da imprensa nacional e internacional. Estado de São Paulo, Salles vira alvo da PF em investigação sobre venda ilegal de madeira. Folha de São Paulo, Salles é alvo de investigação da PF sobre madeira ilegal. E aí a gente tem, ainda o Agora São Paulo, previsão do teto antes de 88 pode ser antecipada na Justiça. Agora são 7 da manhã, são 7h07, tudo igual no seu rádio. Amanhã eu vou estar aqui recebendo o Almir Mendes, que você conhece, Luiz. Ele é dentista, ele é professor e é coordenador de ensino do Colégio Mário de Andrade. Vou falar aqui do Greco-EC, é isso?
Eu acho que o Luiz também participa desse grupo, né? Tem muito tempo de estrada aí, é um grupo que se reúne. E aí, por conta da pandemia, o pessoal está fazendo virtual. E amanhã eu vou estar aqui recebendo o Almir Mendes para uma conversa, eu chamo de prosa. É como eu disse ontem aqui para o advogado, é uma prosa, é uma conversa aí com a participação do ouvinte. E aí muita gente que conhece o Almir vai poder interagir com a gente, como também hoje. O Luiz é uma figura que conhece aí todas as comunidades, até a mais nova, né, que é aquela, como é que é, o Periquito Sem Freio, que ele conhece, que é lá ali perto de Pocotó, e a outra é comunidade Governador Eduardo Campos, 2.610 casas. E Luiz esteve lá várias vezes, eu tenho foto deles lá, quer dizer, é um cara que conhece do outro lado o Córrego do Morcego, é uma figura que conhece, tá certo, aqui a cidade, e vai poder dar uma contribuição, bater um papo aqui legal comigo nesta quinta-feira. E você, ouvinte, pode contribuir também, fazer a sua contribuição. Não sei se o telefone está funcionando beleza, a gente tem duas linhas aí, que é o 3002, que ontem estava com defeito. A gente reclamou a Oi, não sei se o pessoal consertou. E o 3006. Você pode também usar o nosso WhatsApp, que é o 85499334, e ainda pela a live, né? O pessoal pode participar aí pela live. Lembrar aqui, antes de falar com o Luiz, do nosso livro, né? Tá aqui, Steph, tá vendo o livro aí na imagem? Até porque ontem ela disse, olha, Batata, uma liderança do movimento Sem Teto, né? Disse, olha, foi o Cláudio Vane, foi isso? Cláudio Vane disse, olha, eu quero ter acesso ao livro de Batata. E também Moisés Xavier disse que vinha aqui, eu estou aguardando você, Moisés, para tomar um copo com água comigo e ter acesso a esse livro, que é um livro bacana, que conta a história, né? Eu passei aqui para uma menina, Angélica, que é a esposa de Fábio ali a empresa de informática que tem ali como é o nome daquela empresa? Ali junto em frente à cognição, Flashtech. É isso, Stephanie? E aí ela disse, olha, Batata, eu estou encantado com o livro, até porque ela não sabia, e muita gente não sabe, que José Feliciano é o pai de Cianinho. Cianinho é vereador de vários mandatos e advogado, e o Feliciano foi prefeito da cidade. E ela disse, olha, Batata, eu lembro só de Jacó para cá. Eu disse, não, mas tem isso aí. E no livro a gente coloca o José Feliciano, que ele não era mais prefeito, mas foi um cara amigo. Ele, Ayrton Cardoso, que na construção da rádio, você lembra de José Augusto, jornalista, né, trabalhou com Jacó, já falecido, e foi José Augusto que fez a ponte com o Feliciano. Trabalhou na Câmara. Exatamente, e aí eu fui com ele lá e a gente conversou. Luiz, eu estou numa prosa aqui bacana e você está aí ansioso para querer falar alguma coisa. Eu percebo que eu estou falando aqui, você fala do outro lado, porque você conhece todo mundo. Luiz Pereira, bom dia, seja bem-vindo a essa casa. É um prazer sempre recebê-lo, meu irmão. Bom dia, Eli, bom dia aos ouvintes do seu programa. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com você e conversar sobre a cidade. Eu estou no serviço público desde 86. 86. Já faz algum tempo, e junto com você eu vi essa rádio surgir, nós participamos de lutas quando queriam tirar você do ar, aquela história toda aí. Eu conheço cada momento dessa cidade a partir dessa contemporaneidade. E você através do seu livro, você resgata a história aqui. E muita gente, essa juventude principalmente, que não conheceu, só conhece de Jacó para cá, como você acabou de dizer, está perdendo grande parte da história, uma história importante. O Feliciano, por exemplo, foi um prefeito, um excelente prefeito. É verdade. Um cara de visão. Naquela época, eu comento isso, inclusive com o próprio Cianinho. Já naquela época ele pensava a perimetral que ligando a Coab, saindo na Hospital São Lucas, ele já pensava uma perimetral beirando a linha, saindo de Ponto dos Carvalhos. Ele é um homem à frente do seu tempo. Foi ele que calçou Vila Social contra Mucambo, foi ele que calçou Vila Roca. Em 78 eu já morava na vila nessa época. Enfim, Feliciano deu uma contribuição muito importante, e é importante você resgatar fatos como esse através do teu livro. E um detalhe, Luiz, uma coisa, você é um cara que tem essa memória, eu também tenho. Você lembra também de outra figura aqui da cidade, né? Eu peço desculpa à família por falar o nome dele, Antonino, né? Ele tentou criar aí a Casa da Memória por muito tempo. O próprio prefeito Vado, na época, né, sinalizou no gesto político de que o museu seria no Palácio Conde da Boa Vista. Isso animou a família e foi uma coisa que ficou engavetada, ficou
na gaveta e não saiu para a prática. E aí o Antonino é uma outra figura que foi para o andar de cima, não viu esse projeto acontecer, e aí ele tentou, a família tem esse acervo guardado, onde mostra a vida dos prefeitos que passaram por aqui, a própria cidade, o movimento cultural, e você é um cara que também está presente nisso, né? Porque você, em várias fotos antigas, você está presente aí. Perfeito. O Tuninho, como a gente chamava... Tuninho. É um sujeito extremamente competente, inteligente, de visão. Inclusive aquela família, você conhece todos, é uma família privilegiada, de homens muito inteligentes, de pessoas que, a partir de seu túnel, que registrava a gente. Exatamente. Tem toda uma família muito preparada, são jovens ali, são pessoas... O nosso amigo também que nos deixou, o Douglas Menezes, foi ele que corrigiu o livro, professor de português. Um tricolor, que um dos homens mais inteligentes que eu conheci aqui nessa cidade. Você lembrou de Zé Antônio, é uma figura extremamente inteligente, tive a oportunidade de conviver com ele na Câmara. Enfim, a gente tem uma história a ser resgatada. É verdade. E essa história da memória do município é importante que pessoas, os governantes, deem atenção a isso. É verdade. Porque uma cidade sem memória não existe. É verdade. Os jovens não vão saber o que aconteceu aqui. Se você chegar e perguntar a alguns jovens por que a Avenida Historiador Pereira da Costa, quem foi Pereira da Costa, pouca gente sabe. Quem foi Theo Silva, pouca gente sabe. Então é preciso resgatar isso para que a cidade tenha uma memória. É verdade. E o Cabo já teve aqui governador, né? Aqui na cidade, né? Oi. O Cabo tem algumas coisas que pouca gente conhece. A primeira estação ferroviária de Pernambuco foi a do Cabo. A do Cabo. Entendeu? Então são coisas assim. O Cabo foi o primeiro distrito industrial de Pernambuco, no governo Cid Sampaio. Cid Sampaio, que então, muita gente não lembra disso, né? Pouca gente não tem conhecimento disso. Vê essa fábrica aqui e pensa que elas chegaram aqui por acaso. Não, foi uma decisão do governador Cid Sampaio de fundar aqui no Cabo o primeiro distrito industrial de Pernambuco. O Cabo tem uma vocação muito grande para o desenvolvimento. A partir lá de trás, das Semarias e tal, a gente não vai falar sobre isso, não, a gente vai muito longe e vai perder o foco do convite. É verdade, é verdade. Mas foi só para descontrair, provar que mostrar um povo um pouco, que a raiva é isso, é informação, é resgate. Eu acho importantíssimo o papel que a tua rádio cumpre, o teu livro também ajuda muito nisso, porque a informação do dia a dia ela é muito importante, mas você trazer a cultura, a história da cidade para ser discutida, para reavivar aqueles que conhecem e levar a informação para muita gente que não conhece ali. É impressionante como tem gente que não conhece a história da cidade. É verdade. Luiz, eu coloquei aqui na postagem ontem, mas você tem um currículo bacana na questão pública, né? Você foi chefe de gabinete por 3 momentos de parlamentares também diferente, é isso não? Por favor. Perfeito. Eu depois que eu fui vereador, eu acabei indo... Você foi vereador em que ano? Eu fui de 88 a 96. Certo. Naquele tempo o vereador recebia dinheiro já ou era voluntário? Não, recebia. Muito pouco, mas recebia. Um pouquinho, né? Não tinha gabinete, não tinha assessores. Depois é que o Zé Otávio, você se lembra? Zé Otávio, depois construiu aquele anexo. Sim. Foi no governo Zé Otávio. Aliás, foi na presidência de Zé Otávio que construiu aquele anexo da Câmara, que está lá até hoje, aí, sendo reformado inclusive. Mas foi ali que a gente começou a ter uma estrutura melhor. Aí tinha dois auxiliares que podia botar no gabinete. Então, isso já no meados de 90 por aí. Foi inaugurado em 90 aquele anexo. Então, mas dinheiro, meu amigo, não se via na Câmara, até porque o duodécimo da prefeitura era muito... Aliás, a receita da prefeitura era muito pequena. Na época. SUAP ainda não era uma realidade. As empresas estavam numa fase de decadência, enfim. O comércio não tinha essa vida que tem hoje, apesar das dificuldades. Certo. Mas o Cabo evoluiu muito. O Cabo cresceu, evoluiu. A partir de 96, com a consolidação de SUAP, que aí a Câmara, o duodécimo melhorou e melhorou a vida de todo mundo. Aí você foi, depois de vereador, você foi chefe de gabinete por 3 momentos, é isso? Eu fui chefe de gabinete de Lula Cabral. Sim. Depois eu fui chefe de gabinete de Betinho Gomes e depois eu fui chefe de gabinete do deputado Luciano Moura, do PCdoB. Você também exerceu aí várias secretarias na cidade. A última foi governo ou não?
Foi. A última foi Defesa Social. A Defesa Social. Na minha vida, eu entrei na prefeitura como diretor de limpeza urbana. Certo. E depois eu cheguei a ser... Aí me elegi em 88, cheguei a assumir a Secretaria de Turismo por 2, 3 meses. Depois fui gerente de articulação política, fui secretário de orçamento participativo, depois secretário de governo com Lula Cabral, depois fui secretário de governo de Vado, secretário de Defesa Social também com Vado. Ok. Agora são 7h18, aqui no estúdio a gente conversa com Luiz Pereira, né, que tem uma experiência. Deixa eu dar um recadinho aqui para quem está ouvindo a rádio. Você que quer ter uma alimentação saudável aí, e está em busca desse alimento, precisa conhecer a Maxi Grão, que tem um completo sortimento em produtos naturais como chás, temperos, castanhas e grãos, suplementos, açaí, descartável e cosmético. Maxi Grão aguarda sua visita aí na rua Antônio Martins, em frente ao Nopar Cabo, estacionamento próprio, e aceitamos também cartões de crédito. Acesse o nosso Instagram, que é @maxigrão, 8160-7408 é o telefone. Um abraço aí para o Luiz, lá, né, Alberto e toda a sua equipe. Agora são 7h18. A gente está aí há 5 meses de gestão, né? A gente está em maio, são 5 meses de gestão. E a gente sabe muito bem que antes mesmo de ser eleito, aqueles que eram candidatos já tinham um programa de governo, né, que foi apresentado à Justiça Eleitoral. Mas eu queria ouvir de você, Luiz, qual é a avaliação que você faz do cenário, né, político? Vamos começar pelo município, né? Como é que você está vendo hoje, com o seu olhar, a gestão, como é que ela está caminhando? Olha, eu acredito na boa intenção do prefeito. Certo. Eu conheço um sujeito bem intencionado, um cara decente, e eu acredito que ele tenha a intenção de acertar e de fazer o melhor pela cidade. Mas ainda não disse a que veio. Precisa ajustar muita coisa. Tem secretários, inclusive, que não conhecem a cidade, gente que chegou, eu não sei de onde, mas precisa ter aquilo que a gente estava falando aí, a compreensão da cidade, entender os anseios da cidade. Eu tenho uma crítica muito grande quando eu vejo as administrações querendo fazer mais do mesmo. Sim. Nós vamos estabelecer um campeonato de quem faz mais rua, de quem fez mais calçamento, de quem fez mais praças. Então, isso é muito importante. Evidentemente, o sujeito que mora numa rua que não tem na lama, ele quer a sua rua calçada. Claro. O sujeito que tem um terreno baldio onde a pessoa joga lixo, ele quer que aquilo seja transformado numa praça. Mas não é apenas isso. Temas importantes como a questão da participação popular, políticas de juventude, políticas para as mulheres, precisa ser debatido com as mulheres. Certo. Precisa ser debatido com os jovens, precisa ser debatido com a sociedade. Eu acho que o governo que quer se diferenciar, ele tem que criar mecanismos de participação popular. Ele tem que chamar o povo para participar da gestão. E não apenas, eu acordo hoje e resolvo fazer uma rua. Não é assim que funciona. Tem que criar mecanismos de participação popular ali. Eu só acredito nisso. Porque tenho uma experiência muito exitosa, inclusive, que foi a questão do orçamento participativo. Sim. A gente mobilizou essa cidade de Pontezinha a Jussaral. Eu cheguei a fazer reuniões com 600 pessoas, sem distribuir guaraná, sem distribuir bolo, apenas com propostas para discutir o seu bairro. Certo. O que é prioridade, o que tem que ser discutido. Nós não podemos, por mais que a gente conheça, por mais que a gente se ache inteligente, você não vai substituir nunca o pensamento do povo. Porque não dá pra gente ficar aqui decidindo o que é que o cabra quer lá em Jussaral, o que é que o outro quer no Córrego do Morcego. Essas situações que são recorrentes. Lá no Cepovo. No Cepovo, lá na Vila Claudete, que a gente conhece tão bem. É verdade. No barzinho Dona Maria lá. Dona Rosa. Que a gente já comeu algumas vezes. A rapada lá que ela faz, prepara. Então é o seguinte, eu preciso criar mecanismo de participação popular, porque quando eu quiser fazer uma ação no bairro, eu tenho que perguntar ao povo se é aquela prioridade dali. Certo. E muitas vezes eu não posso decidir pelo cidadão. Eu tenho que ir lá e perguntar a ele. Criar mecanismo de participação popular, para mim, é fundamental. Qualquer governo que queira se marcar a sua gestão, ele precisa criar mecanismo de participação popular e precisa discutir as questões. Por exemplo, como é que nós estamos tratando a questão do desemprego nessa pandemia?
como é que nós estamos tratando a questão do papel das mulheres na sociedade. Nós temos um órgão importantíssimo, o Centro da Mulher. O Centro da Mulher nunca foi convidado a governar, a participar do governo junto, trazendo toda aquela demanda que as mulheres levam para o centro, trazendo isso para a prefeitura, para parcerizar, não para assumir o lugar do centro, mas para parcerizar as decisões e as soluções. Então, ok. Luiz, tem um ouvinte aqui na linha, que eu espero que seja sobre o assunto. Alô, bom dia. Oi, Batata, bom dia, Lívia. É daqui da Torrinha. Oi? Eu daqui da Torrinha. Eu quero falar com a secretária de saúde, quando é que ela vai mandar um médico aqui para a Torrinha, Batata? Porque a gente está sem médico aqui. O médico aqui não passa 8 dias, vai embora. Quando vai voltar, um mês, 2 meses, e a gente aqui está sem médico. Ok. Não passa 15 dias o médico aqui. Pelo amor de Deus, né? Ok, outra reclamação também que eu quero fazer, Batata. Na lista, uma doutora só para atender consultório e atender o povo do coronavírus. Sai do coronavírus, vem para cá. Sai de cá, vai para lá. E fica assim, nessas coisas. Atende lá e atende cá. Mas Batata, pelo amor de Deus. É por isso que está morrendo tanta gente por causa. Porque não aguenta um negócio desse, não dá. Eu acredito que não dá. Eu tive meu esposo na semana passada, ele estava com um problema no dedo, fez um raio-x, a gente passou mais de 2 horas lá esperando. Eu fui na coisa, eu perguntei a minha filha, cadê a doutora? Ela disse, ela está lá na sala dos coronavírus. Eu disse, como é a história? Lá, e depois de lá vai para onde? Vem para cá. Eu digo, eu não acredito. Eu não acredito que ela vai fazer uma coisa. Daqui a pouco nós vemos a doutora, com a mesma roupa, a mesma, sem máscara, de lá do coronavírus, da sala, vem para acender o povo lá. Eu acredito que a Secretaria de Saúde não está sabendo disso. Ok, querida. Tá dado o recado aqui e eles estão acompanhando, tá certo? Tá, Batata. Bom dia. De nada. É uma senhora. Só para concluir a fala aí da ouvinte que reclama da saúde, eu tenho sido abordado, Luiz, na rua, por muita gente que diz, olha, como é que você avalia a gestão? E aí, a minha preocupação, eu posso estar até errada, porque hoje a gente tem um município importante e que na busca de vencer Lula foi feito um consórcio entre várias frentes, com pensamentos diferentes. No meu olhar, eu acredito, eu posso estar até errado, que o prefeito está tendo dificuldade É diferente. O Lula Cabral, quando estava gestor, ele não tinha vice, né? Que havia brigado, ele estava sozinho. E ele administrava. Hoje não. Hoje tem várias cabeças pensantes, né, que estão administrando. Eu tenho dito que em algumas secretarias trará benefícios para a sociedade. Agora, dentro do governo geral, eu acredito que ele vai ter dificuldade em administrar, por conta desse consórcio que foi montado para vencer aí a gestão passada, que foi Lula Cabral. É muito difícil você conseguir unidade na pluralidade. É verdade. Isso é uma tarefa difícil. Eu sou muito a favor do governo de coalizão, sim, onde você convida e convoca partidos, forças políticas para participar. Agora, desde que essas forças tragam contribuição para o município. Agora, ao prefeito cabe o comando da política. Ele precisa ter o comando da política. Quem fala pela prefeitura é o prefeito. É verdade. Quem decide as prioridades é o prefeito. Os seus assessores, os seus secretários levam para o prefeito e ele toma as decisões. É preciso ter clareza disso, porque senão vira um pandemônio e depois ele perde o controle. Eu já vi isso aqui no Cabo, eu já vi esse filme. O prefeito perde o controle e não comanda nada. O comando da política tem que ser do prefeito, porque se não for assim, não funciona. Um reino dividido não prospera. Isso está na Bíblia. Até uma própria casa, né? Na família, se não houver essa coisa do compartilhar, do respeito, acabou, né? Os filhos decidindo pelos pais... Não pode. Não pode. Os filhos levam para o pai e pedem ao pai. Eu sou acostumado a isso. Sim. Meu pai, eu posso ir para tal lugar? Ele é quem decidia. Exatamente. Se eu ia ou não. Quando eu era moleque, me convidavam para ir para os cantos, eu dizia, eu vou pedir a meu pai. Vou perguntar a meu pai e a minha mãe se eu posso ir. E hoje eu pergunto à mulher se eu posso ir, ela é quem decide. Tá certo. Deixa eu mandar aqui um recado. Tem muita gente aqui na live. O JP diz assim, bom dia para você ali, que temos aí uma quinta-feira poderosamente abençoada.
A Ana Patrícia diz assim: bom dia, Batata, está com retorno à live. O que é que ela está dizendo? Deve ser a internet para estar com retorno. Hein? A própria internet, é isso? É. A gente tem de ontem que está com a internet aí. Deixa eu ver aqui, o Everaldo Ulisses, esse aí é presidente da Associação dos Moradores da Comunidade, uma comunidade que foi agraciada, né, com o documento aí da casa, né, o título de posse, né, aí na Vila, junto à Coab. A Michele diz assim, a Michele Adriana assim, Batata, Barbalho 1 e 2, está na escuta, obrigado. Deixa eu ver aqui. Ela diz assim: e eu quero ganhar um livro. Eu vou pedir aqui para alguém bancar para você, que esse livro ele não ele é pago, mas aí vamos ver aí alguém para fazer uma doação para você, viu, Michele? E autografar. Eu vou autografar, mas aí eu vou ver aí aqui para alguém mandar para você o livro. Deixa eu ver aqui. O Jário Ribeiro está em Fortaleza, Ceará, está vendo a gente pela live. Obrigado. Deixa eu ver aqui. A Michelle dizia ainda: amigo Luiz Pereira e a toda a comunidade. Mas aí o Luiz Pereira não é mais secretário hoje, ela confundiu aqui. Ela quer saber quando é que a prefeitura vai calçar o restante de Barbalho 1 e 2. Porque o Lula calçou isso lá, deu acesso. Mas aí essa pergunta deve ser feita ao secretário Jefferson Timóteo, né, que é das regionais. Não sei se ele ou Fernando. Exatamente, para perguntar. O Ediarte Matias, assim, Francisco Rego Barros, conhecido como Conde da Boa Vista, nascido no Castro Agostinho, no Engenho Trapiche, em 4 de outubro de 1870. Aí, teu colega da vila, que é Matias, fazendo uma retrospectiva. Muito inteligente esse menino. Exatamente, rapaz. A Cícera Ponce está vendo a gente. O JP Filho assim: Batata, o governador José Rufino, ele morava na casa que está abandonada. Abandonado o clube de campo no Engenho Novo. Tá vendo você, Luiz? Você fez um resgate aí, o pessoal trazendo datas. O Jário Lima assim: bom dia, meu caro Eli, um abraço ao meu amigo Luiz Pereira. Deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui na linha, porque o telefone tá tocando aqui, rapidinho eu vou chamar o ouvinte, que eu já vou pro apoio já, senão eu perco o apoio. Alô, bom dia. Bom dia, Batata, bom dia, meu amigo, tudo bom? Antônio, da Vida Batata. Oi, diz, Antônio. Rapaz, eu queria saber essa gestão aí que tá aí. Eu queria saber o que melhorou durante quase 5 meses aí. Não melhora nada a saúde, a saúde tá uma desgraceira. Não melhora nada, tá pior do que tava, meu amigo. É lamentável. 5 meses quase. E o povo aí no poder e não vê melhoria de nada. Ok. Eu queria saber o que tá voltando sobre a prefeitura do Cabo. Certo. Ok, meu irmão. Dado o recado aí, viu, Antônio? Valeu, meu irmão. Um abraço. O Wellington da Silva, assim, um abraço, Batata. Estou de idade nova hoje, 53 anos, ligando pra Calheta. Um abraço para o meu pai, Cláudio, e minha mãe, Marlene. Tá bom, Wellington? Um abraço para você aí. Luiz Pereira, você faz falta na Câmara Municipal, é o que eu disse, Jário Lima. O Ellison Alves, assim, que é advogado. Bom dia, Batata. Carla Santos também tá vendo a gente. Marcelo Barbosa, assim, bom dia. Aqui do povoado. Como é que é isso? Botou? Barriguda, Alagoinha. Isso deve ser Maceió, né? Eu não sei. Alagoinha é aqui. Hein? Pernambuco. É Pernambuco? Botou aqui. Marcelo Barbosa eu conheço, também é advogado, é isso? É advogado, assim. Bom dia, eu tô aqui. Aqui do povoado Barriguda, Alagoinha. Marcelo é uma figura. E ele tá de chapéu aí, o chapéu bacana, gente boa, advogado, obrigado. O raio é isso, a gente hoje não tem pergunta, mas deixa eu ir pro apoio logo, são 7h31, eu vou pro apoio, senão o Luiz não sai daqui hoje, vou já com muito mais informação aqui na Rádio Calheta. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho. Há mais de 30 anos, com ambiente climatizado e estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social Contra Mucambo. Telefone 3521-0796. Maio, mês das mães, mês das noivas. E a Ótica Look tem grandes promoções e novidades. Óculos, armações, consulta inteiramente grátis e atenção. Nas compras a partir de R$500, você ganha um voucher de R$100 para suas próximas compras. Ou para dar de presente a quem você mais ama. Vem pra Ótica
Ótica Luque, no Cabo, na Historiador Pereira da Costa, ao lado do Todo Dia. Em Ponte dos Carvalhos, em frente aos Correios. No Shopping Siriaém, no Recife. Ótica Luque. Passagem pra via. Inscreva-se você também no nosso canal no YouTube. Rádio Caleta FM 98,5. Curta e compartilhe para todos. Caleta FM, conectada com você. Quer fazer economia? Então vem pro Acomix e encha o seu carrinho. E Cliente Ouro tem preços exclusivos como estes. Café Cirol Royal 250 gramas, 4,19. Leite em pó integral Betânia 800 gramas, 19,99. Filezinho Sassami congelado Lara embalagem com 1 kg, 15,59. E na quarta e quinta verde tem Cará São Tomé 2,59 o quilo. Manga Tome ou banana prata 2,79 o quilo. Super ofertas Acomix, o supermercado da família. Caleta FM 98,5. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta, meu convidado hoje é o ex-chefe de gabinete de 3 parlamentares, vereador aqui na cidade, secretário por diversas vezes, é o nosso amigo Luiz Pereira, que está aqui numa prosa comigo. Eu digo uma prosa com a participação, né? E eu fico muito feliz. A Mara Gomes está vendo a gente, o Edilson Matias, que fez 60 anos agora, no dia 11, né? Eu não sei se ele recebeu o livro, Edilson, eu deixei no banco ontem o livro para ele, né? Parabenizando ele, não sei se ele recebeu esse livro, né? Deixei lá com o Jamerson. James ficou com a missão de entregar o livro a você. Não sei se ele entregou, Matias. Ele não comentou aqui, acho que ele não recebeu ainda. Ele diz assim, bom dia para você, Batata, Eli José. Bom dia ao Luiz Pereira, que foi jogador de futebol. A bola passava. Mas jogador não. Aí dá até uma risadinha, né? A Maria Sema tá vendo a gente. Bom dia, família Calheta. O Roberto Monte assim, bom dia para você, Batata. Que Deus nos abençoe, amém. Deixa eu ver aqui. Maria Bezerra também, que é da Coab, tá vendo a gente. Muito obrigado. Pereira, você, agora há pouco, o Jalino disse assim, seria importante ter de volta você na casa Vicente Mendes. Você que passou por lá, qual é a sua avaliação? Hoje, passou muito tempo aí com 17, é isso? Agora passou para 21, não é? Hoje a gente tem a participação do negro, da mulher. Qual é a tua leitura hoje da Casa Vicente Mendes, Pereira? Eu recentemente passei pela casa como diretor. Sim. Da casa, quando o presidente era neto da farmácia. E hoje eu continuo na Câmara, eu sou chefe de gabinete do vereador César Paiva. Ah, você continua na casa? Continuo na casa. Ah, certo. E eu tenho percebido, Eli, que a partir de neto, da farmácia, da gestão dele, está sendo feito um esforço muito grande para melhorar a imagem da Câmara. A Câmara teve um desgaste, a gente viu o vereador preso e coisas aconteceram por conta da atitude dos vereadores. É bom, esse teu programa tem uma função importantíssima, eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro. A Câmara, enquanto instituição, ela tem feito um esforço enorme para manter as coisas em dia, para ter... Você não viu a Câmara metida em escândalo, a Câmara enquanto instituição. Sim. Agora, o gabinete do vereador é outra história. O vereador é autônomo. Ele faz com o gabinete dele aquilo que ele acha que pode fazer. Porque o presidente da Câmara, por exemplo, ele não manda no vereador. Ele não determina o que é que o vereador tem que fazer. Cada um tem um mandato, cada um é vereador igual ao outro. Ali não tem vereador de primeira nem de segunda classe. Os escândalos que ocorreram ali foi por conta da prática de alguns vereadores. Não foi a Câmara como instituição. Essa casa tem feito um esforço, e eu tenho que reconhecer aqui, a partir de Neto da Farmácia, que contratou para lá melhores quadros, trouxe um cara da OAB para ser o procurador, trouxe gente capacitada para fazer uma gestão austera e colocar nos eixos as coisas que andavam meio fora dos eixos. O atual presidente, o Ricardo, tem feito também um esforço e tem que se reconhecer isso, independente de partido, independente de quem, a que força ele pertence. Tem feito um esforço para praticar ali austeridade, para colocar a Câmara na ordem do dia da sociedade.
o desgaste que se submeteu à Câmara foi por conta da atitude de vereadores individuais. Sim. Porque é aquela história, cada um manda no seu gabinete e faz lá o que acha que deve fazer, com os recursos, com a sua prática política, enfim. Eu, por exemplo, sou chefe de gabinete do vereador César Paiva, e lá César Paiva colocou mecanismo de participação popular. Aquilo que eu tanto cobro, lá existe. O cidadão pode fazer pleitos, pode encaminhar sugestões, pode criticar, pode elogiar, pode propor saídas, e a gente tem uma equipe na rua. Todos os dias tem membros do gabinete na rua, trazendo demanda, cobrando da prefeitura as soluções. Acho que o mandato tem que ser para isso. A Câmara precisa estar mais presente. Muitos vereadores, através das redes sociais, já fazem isso. Mas eu acho que a Câmara também, enquanto instituição, precisa retomar, por exemplo, aquela sessão que fazia nos bairros. Itinerante. E eu já conversei com o Ricardo e ele disse que tão logo acabe essa pandemia, a Câmara vai voltar a ter as sessões itinerantes. Acho que é importante isso. Agora, a Câmara é muito criticada, Eli, porque a gente sabe que é o vereador, o político mais próximo da sociedade. É verdade. Você, para falar com o prefeito, tem que marcar audiência. Para falar com o deputado, você tem que ir na Assembleia Legislativa ou em Brasília. Para falar com o governador, então, isso é quase impossível. Vereador não. Vereador, você sabe onde ele mora, você encontra ele na rua. E daí, por isso que é mais fácil conversar. Inclusive, a pessoa tem raiva do presidente da República e desabafa contra o vereador. É verdade. Portanto, eu acho que é preciso separar o joio do trigo. A Câmara do Cabo, ela vem se modernizando, inclusive, e tem, na verdade, uma gestão austera, vem praticando isso desde Neto. É claro que ainda tem alguns vícios, tem alguns problemas que precisam ser sanados, mas, na verdade, tem sido feito um bom trabalho. E eu acredito, sinceramente, que nós vamos ter, ao fim dessa legislatura, até por conta de muita gente nova que chegou lá, com visão diferente, a gente possa ter uma outra imagem do Poder Legislativo. Ok, agora são 7h39, aqui no estúdio eu converso com o Luiz Pereira, na linha tem um ouvinte aí. Alô, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia, meu amigo Luiz Pereira, amigo mesmo antes da política, né? E eu, Vitório, fui um dos primeiros delegados do orçamento participativo quando o Luiz foi secretário do orçamento participativo no governo Lula Cabral. Eu quero fazer uma pergunta e uma sugestão, já que o Luiz Pereira é chefe de gabinete do vereador César Paiva, Batata. Sim. E eu fui procurado por um grupo de alunos do Senai, muitos moradores aqui, e eu quero, Luiz Pereira, que você converse com o vereador César Paiva, porque estamos com essa área de pandemia, sem poder se comunicar, entendeu? Você mais próximo dele, uma sugestão. E foi que me procuraram a extensão do roteiro do ônibus da Vila Roca. Hoje ele entra ali naquele sinal perto da Central das Tintas. O que me pediram que eu entrasse em contato com algum parlamentar para que contemplasse os alunos do Senai e como também os usuários do supermercado Max e futuramente o Açaí. E o ônibus, em vez de entrar no sinal Lula, ali da tecnologia, fosse até aquele sinal do fim da Coab, voltasse pela frente do posto das meninas, beneficiasse quem faz compra no Max, entrasse entre o Max e o antigo Plano Saxe, fosse voltasse e pegasse futuramente o Açaí, entrasse e pegasse a Vila Roca e fizesse um contorno. Então, a sugestão que eu estou dando, que eu fui procurado, não tive tempo ainda de falar com o César Paiva, que também tenho ele como representante aqui da Vila Roca, né? Foi uma procura que me fizeram, Lula. Ok. E você põe em prática com o vereador César Paiva, antes que alguém o faça, que seria muito bom para o vereador, né? O ônibus fazer esse novo percurso. Tá certo. Só 200 metros. E voltando pela posto das meninas, Maxi, Açaí, Plano Saxe e Entra da Roca, ok? Ok, meu irmão, muito obrigado. A todos e um bom final de semana. Eu fiz um procedimento cirúrgico na vista ontem e eu estou aqui, eu vou descansar um pouco para não forçar muita visão. Ok, outro. Abraço, Luiz Pereira. Luiz, você acabou de ouvir aí, né, essa intervenção do Vitório Guerra, que é uma contribuição ao gabinete do vereador César Paiva, é isso? Perfeito. Nós vamos
Sair daqui, eu vou conversar com o vereador e imediatamente vamos ligar para o secretário de transporte, propondo essa criação alteração, dessa alteração do percurso ali, criando, na verdade, uma linha circular. É verdade. É isso que ele está propondo. Eu acho que é possível, eu já fui secretário de transporte e acho que é possível fazer isso e tem demanda para isso ali. Inclusive com a nova Vila Claudete ali, a vila do governador Eduardo Campos, que tem ali cerca de 2.500 famílias residindo, e já justifica a criação de uma nova linha. É verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço para Ailton Medeiros, fazendo aniversário hoje, Alberto Bezerra, Everton Douglas, Bruno Leite, Andresa Santos, Janaína Silva, Clécio Santos, Eliana Silva, Tibério Filho, Douglas Albino, Wellington da Silva, que eu falei agora há pouco, Pedro Júnior, Cláudio Lins e Carla Santos. Alô, Carla, parabéns aí, né, pelo aniversário nesta data. O momento, a gente começou em 2020, eu era também chefe de gabinete e vivi esse momento aí de pandemia. A pandemia continua. Eu queria ouvir de você, Luiz, falar um pouco dos desafios, né, que os gestores estão tendo para administrar, né, os municípios com esse momento de incerteza. Mas antes de você responder, tem um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Valmiro Bonfim, qual é a sua contribuição ao programa? Eu quero dar um alô especial para o meu amigo Luiz Pereira. Certo. Quero perguntar a ele quando é que o César Paiva vai mandar fazer aquela rua Olavo Bilac. Rua Olavo Bilac, lá em Garapu. Ele sabe quem eu sou. Ah, ok, querido. Ele tem duas mãos. Eu vi ele pequeno. Ah. Eu ele na Sapucaia. Ele sabe disso. Ah, tá certo. Obrigado. O programa é uma retrospectiva. O cara foi lá onde você usava ainda calção ainda, que naquele tempo não existia calça comprida, não é? Os meninos usavam calção. É isso. Calça. E aí o Valmiro Bonfim fez uma retrospectiva falando do Sapucaia. Valmiro é um amigo de muito tempo, eu conheço, amigo da minha família, gente de primeira qualidade, como Edilson Matias, que eu conheço aí do Beco do Salgado, na época em que eu morei por ali. São amigos assim de longos anos e é muito bom tê-los. Não perder o contato com esse pessoal é muito legal e a gente fica muito satisfeito. A tua pergunta é referente aos desafios, né, dos gestores. Mas vamos falar aqui do município, que é importante. A gente está no Cabo, não tem que falar aqui de Jaboatão, né, Olinda. Vamos falar do Cabo, né, porque a gestão passada enfrentou a pandemia. O novo governo assume também, olha, a pandemia está aí. Mas a pandemia já estava, ela não chegou agora, né, em 2021. Eu tenho uma máxima que eu acredito que tem que ser usada por gestores públicos. Sim. Na crise, crie. Certo. Tira o S, fica crie. Tem que criar, tem que ser criativo, tem que ser ousado. A administração pública, ali, se você ficar esperando que as coisas se resolvam naturalmente, que tenha dinheiro sobrando, que tenha receita sobrando, não tem. Nós estamos no Nordeste do Brasil, uma região que sempre foi desprezada pelos governantes do poder central, e a gente não vai ter aqui vida boa se depender desses caras. Então, o que a prefeitura pode fazer é criar mecanismo, como eu já disse, inovar, ousar, para não ficar de braços cruzados reclamando da crise. Você precisa ousar. Essa crise, como outras crises, nos ensinam muita coisa. Se a gente não tirar aprendizado dela, então passou, só ficou o prejuízo, só ficou a memória dos que morreram, só ficou a memória dos que sofreram, só ficou a memória e a reclamação dos que perderam o emprego, dos que estão sem poder ir para a escola. E a gente, o poder público, tem que enfrentar isso, vai enfrentar oferecendo alternativas. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Sim. O vereador César Paiva apresentou um projeto para entregar os medicamentos nas casas das pessoas que têm mais de 60 anos ou que têm alguma comorbidade. Na crise, você tem que levar o conforto para essas pessoas. Não tem sentido, no momento em que está proibida as aglomerações, você ficar exigindo que as pessoas se dirijam para os postos médicos para receber medicamento. Isso já acontece, mas acontece de forma ainda muito incipiente, ainda muito tímida. Isso tem que ser uma prática. Por exemplo, outra questão, o sujeito que mora em São Salvador tem que pegar o ônibus e vir de madrugada para o Cabo para marcar uma consulta. Por exemplo, a passagem mais cara, por sinal, é a passagem da zona rural.
É verdade. Ela hoje custa mais de R$6. Então o sujeito que já não tem muito do que viver, está desempregado, a usina fechou, aí o camarada tem que gastar R$15 por dia para vir marcar uma consulta. Mais 15. E correndo o risco de chegar e não ter mais vaga, né? Não ter mais vaga. E se ele tiver que trazer a mulher e o filho, aí você soma por 3. Isso onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Então, a gente fez uma proposta de que essas consultas sejam marcadas naqueles postos lá próximos das pessoas. Então eu estou dizendo aqui só exemplos de como é possível você resolver muitas demandas quando você senta à mesa com as pessoas e procura a solução. Não da cabeça de um iluminado qualquer, mas da cabeça das pessoas. Você sentar, consultar, ir lá, saber o que é a dificuldade que aquele cidadão está vivendo, para que você junto construa saídas, construa proposta. Nem tudo depende de dinheiro. Muita coisa depende da boa vontade e depende da criatividade. É verdade. Eu tenho aqui um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Batata. Bom dia, Luiz Pereira. Antônio Correia, aqui do Novo Horizonte, meu querido. Ô, meu irmão. Bom dia. Eu estou aqui com Dona Cícera Ponte na laje de casa, olhando a barragem, meio mundo de água. É verdade, meu filho. Tem água aqui na ETA da Charneca para jogar água para a população. É verdade. Mas eu creio que agora o meu ex-aluno, o Jefferson, que é secretário regional, né, que é sobrinho de um grande amigo meu, que é o enfermeiro ali da rua, da beira da BR, ele vai fazer alguma coisa em relação a isso, né? Está lutando, né? Ele junto com o Buga e tal. Agora, eu queria lembrar a Luiz Pereira que eu já fiz um convite a ele e agora vou estender o convite também para você, Batata. Certo. Quando vocês forem ali na área do Sabiá, o primeiro sítiozinho que tem um murinho branco com o nome Sítio Vista Alegre é o meu. Pode ir lá, tomar uma água de coco, a gente bater um papo. Então, Luiz, que a gente estudou junto no passado, quase juntos, né? Certo. Era amigo de adolescência. E você é meu grande amigo. Então, está estendido o convite para a gente tomar água de coco lá, viu? Ok, meu irmão. Eu agradeço muito. Obrigado, Antônio. Obrigado. Tá ok. Um abraço. Obrigado. E o Antônio fala uma coisa interessante, né, Luiz? Ele foi seu colega aí, né? Nos convida a Fazenda Vista Alegre. Sítio. É sítio, né? É um sítio. E o de coco é bom, né? Eu sei onde fica o sítio dele. E se ele lá tiver macaxeira, ele arrancar uma macaxeira para cozinhar com a charquezinha, se botar a charque para cozinhar, junto com a macaxeira, melhor ainda. Não, tenho certeza que aí você vai ser bem tratado. Eu conheço Antônio de vários carnavais, é uma figura extraordinária, um homem da luta, viu? Eu gosto muito disso, eu reconheço nele essa qualidade grande, aliás, além das outras, como gente de direito, um homem de bem. E diga a ele que a gente vai combinar aqui nós dois. Vamos. E vamos para lá comer a macaxeira e tomar água de coco. E água de coco. Agora, ele abordou um assunto que é importantíssimo. Nós temos no Cabo os maiores mananciais da região metropolitana ali. Sim. A barragem de Utinga, a barragem de Gujaú e a barragem do Pirapama. Nós fornecemos água para Jaboatão, para Boa Viagem, e nós temos bairros ainda que não tem água. Então é preciso que o governador, definitivamente, a Compesa eu nem falo mais, porque essa Compesa, para mim, ela é desrespeitosa, ela não trata bem os usuários, e ela vende um produto que deveria, simplesmente, ter o cuidado de ofertar esse produto. Então, a gente vê, a Charneca agora há pouco ficou 12 dias sem água. Sem água. Esse debate foi feito na Câmara, inclusive essa semana o vereador César Paiva levantou essa questão, inclusive está se organizando uma caravana para ir na Compesa, porque eu acredito que a Compesa só vai atender quando sair daqui 10, 12 ônibus, como já foi feito, e acampar lá na Compesa para que finalmente eles tomem providência, porque não tem sentido o cidadão que mora na Charneca, que mora em Pirapama, por exemplo, não tem água na sua casa, e vê o barulho da água caindo da barragem, saindo pelo ladrão, como a gente costuma dizer, passando pelo cano, fazendo barulho, e o sujeito não tem a água. Eu acho isso uma grande injustiça. Eu estou quase encerrando, Pereira, mas tem muito assunto aqui. Tem um ouvinte aqui, o último ouvinte na linha, é isso? Alô, bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, com quem eu falo? É com o Miguel, aqui do Engenho Retiro. De Engenho Retiro, Miguel. Qual é a tua contribuição ao programa, Miguel? É porque você está vendo aí, você falando da demanda aí do São Salvador aí, da passagem. Aí Sim. Foi assim, a gente sob crescido do poder público da outra gestão, né? Sim.
o Pau Santo não tem médico, mas fica vindo médico, não vem bater toda a população aí de Pau Santo, Mato Grosso, João Mata, Monte, Sobé. Aí a gente aqui de Recife fica esquecido pelo poder público, porque a gente não tem médico, Pirapama não atende. Aí essa demanda eu queria que o prefeito Pedro botasse em pauta isso aí, certo, grupos parlamentares, e disse isso aí, que a gente estão esquecidos. Ok. Muito obrigado, Miguel, pela sua participação. Para você um bom dia, viu? Obrigado. O rádio, o Luiz Pereira, quando chegou aqui, falou muito da questão da importância do rádio. É isso, porque o alcance... Você falou também que vários parlamentares estão aderindo às redes sociais, mas as redes sociais não têm sentimento. Ela tem um alcance, claro, vai para um outro, mas a gente está discutindo assuntos da cidade. Exatamente, é o cidadão que está lá no Engenho São Salvador, sem médico, né? Essa interação. Interação, é isso. Eu estou encerrando por hoje aqui, mas tem aqui, bom dia, Batata, fala sobre a estrada depois da chuva. Muito buraco, né? Ele colocou aqui o cidadão, é o Alexandre, não, Alexandre, é isso, da praia. Ele reclama da PE 28, PE 60 e 101. Depois dessas chuvas, muitos buracos, está dado o recado, especialmente a PE 28. Ter muito cuidado aí quando você vai para lá, para as praias. Tem gente aqui na live, o Rômulo Marques, assim, bom dia para você, Batata, grande Luiz Pereira, um abraço para vocês aí na rádio. Deixa eu ver, a Tina Buarque, você também conhece, né? Manda aqui um abraço para todos. O Roberto manda assim, grande Luiz Pereira, um grande abraço para você, amigo. A gente está encerrando, eu só tenho 2 minutinhos, eu queria que você pudesse, já que você fez parte de várias gestões de Lula Cabral, me fala um pouquinho do legado dele, porque ele foi embora, tá certo? Deixou o município, as eleições democraticamente, né? A população optou por Queco e o consórcio que aí está, não é? E aí Lula perdeu o mandato, não é? Já veio aqui a rádio, conversou, mas é importante que você pudesse destacar aí um pouco desse legado que ele deixou para a cidade e que jamais será esquecido. Eu tenho 35 anos fazendo política. Sim. Diretamente. Entrei no governo em 86, como já disse. Antes de nós já fazermos parte, eu participei da eleição de Elias em 82, enfim, a gente já tinha um movimento ali na vila de jovens que participavam da política. E eu conheço a cidade, até porque eu participei, como você mesmo disse, de várias funções e etc. E eu tenho um conhecimento. Eu digo sem medo de errar, Lula Cabral, do ponto de vista da infraestrutura, foi o maior prefeito da cidade do Cabo. Isso é um legado que ninguém vai tirar. Sim. Entendeu? Não adianta você questionar. Você pode questionar tudo que quiser. A crítica é livre. Mas, na verdade, como realizador de obras, como gestão, inclusive gestão participativa, que foi no governo dele que criou-se. Eu fui secretário de orçamento participativo, onde a gente deu voz à população. Então, porque participação popular não pode ser só retórica. Todo mundo fala de participação, porque aqui a democracia, o cidadão contribui. Participação tem que ser uma coisa real, prática. Não pode ser apenas retórica. Então, o governo Lula Cabral permitiu uma mudança. Eu costumo dizer que o Cabo tem 2 momentos, antes e depois de Lula Cabral. E o legado de Lula Cabral é muito grande. Eu posso não concordar com tudo que Lula Cabral fez, mas, na verdade, foi o maior prefeito dessa cidade. E o legado dele é muito grande e muito importante para o desenvolvimento da cidade. Ontem eu fui convidado a comer, como você gosta disso, um beiju de goma. Eu vou dizer aqui, ontem eu recebi aqui uma ligação que Steph não sabia, vai saber agora. Ontem eu recebi aqui uma senhora que me ligou e que me fez chorar aqui no ar. É a irmã Carminha, da creche ali da Rua 14. E ela ligou aqui fazendo um apelo que estava precisando de alimentos para ajudar as crianças. E a Nena, que é um ouvinte aqui da Rádio Mercadão, me ligou e disse, olha, eu quero fazer uma doação. E ontem à tarde eu estive lá na creche, eu não almocei, mas cheguei lá e ela levou frango, levou batata doce, arroz, juntou com os vizinhos, botou na mala do meu carro e eu fui fazer essa ação ontem lá na creche. Eu quero agradecer aqui de público a Nena do Mercadão, né, porque ela ouviu a rádio e ficou sensibilizada e foi comigo ontem lá fazer essa entrega. E a irmã Carminha ficou muito feliz, por 2 vezes chorou, orou conosco. Muito obrigado, minha irmã. Ela estava fazendo ontem as quentinhas para entregar ao pessoal. Bacana aquele trabalho na Coab. E na volta eu fui levar a Nena em casa. E ela disse, negão, entra aí na minha cozinha para tomar um café.
Aí ela tomou um suco de cajá. Aí eu fui tomar um suco de cajá. Quando eu olho aquela imagem, o quê? A escola modelo Eduardo Campos. E a gente falava sobre isso lá ontem. Quer dizer, é um legado de Lula. A gente pode não concordar com tudo que ele fez, com todas as práticas, mas aí a rede pública ganhou lá um equipamento com 2 laboratórios, quadra de esporte. E ela disse a mim, olha, quando eu venho do Mercadão a pé, que olho para aquela escola, eu fico assediado, o desejo é de eu chegar na escola. Ela não conhece, mora ali perto, mas não conhece. Mas essa é a realidade, Pereira. Verdade. É verdade. E a cidade mudou. Eu costumo dizer isso, dizia isso nas campanhas. A cidade teve 2 momentos, antes e depois de Lula. Tomara que o nosso amigo, que hoje administra a cidade, se espelhe nisso. Ele foi vice-prefeito de Lula, é um sujeito bem intencionado, como eu já disse, e se espelhe nisso e avance ainda mais. Avance onde nós não conseguimos chegar. A gente torce para que a atual gestão, o companheiro Queco, faça ainda mais, porque quem ganha com isso é a cidade. Tem que acabar com essa história de torcer contra. Quanto pior, melhor. A gente não, pelo contrário, a gente torce a favor e temos dado nossa contribuição e, como eu já disse, outra vez eu encontrei com ele e me coloquei à disposição dele. No que eu puder contribuir, nós vamos contribuir com a cidade para ajudar a cidade, porque acabar com a história do quanto pior, melhor, porque o cidadão merece respeito e precisa que a prefeitura atenda. Eli, eu sei que o tempo está esgotado, mas é importante falar isso. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de pessoas passando fome. 40 milhões. Isso é a população da Argentina, que você conhece tão bem. Isso, minha família mora lá. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos tomar medidas que minorem o sofrimento das pessoas. É muito bom falar quando você vai lá no final do mês e o dinheiro cai do caixa do banco. E pessoas que não têm perspectiva, que perderam o emprego, que perderam a esperança, inclusive. Entendeu? Primeiro, a gente precisa orar para Deus, para ter misericórdia deles. E segundo, que os governantes, nos seus vários escalões, cada um faça a sua parte. É isso que nós pensamos e desejamos. Pereira, muito obrigado para você. Bom final de semana, já que hoje é quinta-feira. Um abraço grande, satisfação enorme falar com seus ouvintes e estou à sua disposição. Ok, obrigado. Um abraço também ao César Paiva. Gente, eu estou encerrando por hoje e voltando amanhã para receber aqui o Almir Mendes, que é professor, é dentista, amigo nosso, vai falar do Greco-EC, não é? Amanhã, aqui na rádio. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Ele vai explicar amanhã o que é. Amanhã a gente vai estar aqui recebendo o Almir Mendes. Gente, muito obrigado a todos e a todas. Tchau, tchau. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser.